Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os níveis de problemas que uma pessoa ela vai ter que encarar quando ela percebe que ela está convivendo com uma pessoa que ela é narcisista? Tem pessoas que acreditam que o problema está apenas no narcisista. E aí quando uma pessoa ela decide romper com a pessoa que ela é narcisista, ela vai ver outros níveis de problema, até ao ponto da vítima do narcisista perceber que o problema não está apenas no narcisista. Por quê? Porque se o problema era apenas o narcisista, eu largando o narcisista, meus problemas estariam resolvidos. Quer dizer, quando você não tem conhecimento de si mesmo, você vai arrumando outros níveis de problema, porque não é fácil romper com uma pessoa que ela é narcisista, que ela não se conhece, que ela não tem sentimentos bons por outras pessoas. Então, ele se faz de vítima, e aí a vítima realmente do narcisista, ele não aguenta a pressão psicológica. Ele não aguenta o abuso emocional. Ele se perde visualmente e emocionalmente por não saber do que se trata em romper, em sair da mão de uma pessoa que ela tá lhe sugando, que ela tá lhe enganando, que ela tá lhe traindo, que ela tá sugando todas as suas energias. Quer dizer, você tem que buscar realmente o conhecimento primeiro do passo a passo do que é o narcisismo, alimentar a sua alma de sabedoria, de conhecimento, buscar uma cura interior para poder Deus explicar para você se você está preparado para sair daquela relação ou se você quer permanecer naquele abuso. Por quê? Porque quando você tenta romper com o narcisista, ele vai arrumar outros problemas para você. Porque ele não se reconhece como se ele não tivesse sentimento. Para ele, ele tem sentimento sim. Então ele vai mostrar e provar para você que a vilã é você. Não é ele que é o vilão. Porque ele não reconhece. Então existe o passo a passo da mentalidade do ser narcisista ao perceber que ele está sendo abandonado, descartado por uma pessoa. Que é muito raro um narcisista ele larga sim as pessoas. Porque eu era narcisista e eu quem largava as pessoas. Mas não é todo narcisista que ele larga a pessoa, a vítima. Na verdade, a maioria do narcisista, ele quer ser abandonado pela vítima. Ele não quer abandonar, porque ele quer sair como vítima. Ele não quer que as pessoas descubram realmente o sentimento que ele tem, o personagem que ele cria, a personalidade. Então o narcisista ele fica perdido emocionalmente. E na maioria das vezes, ele faz com que a outra pessoa, a vítima, quando ele não quer mais, ele faz de tudo para ser abandonado, para ser largado. Porque vai existir uma sequências de erros que ele vai cometer para conseguir sair bem. Porque o narcisista, ele pensa muito na imagem dele, no que as pessoas vão descobrir a respeito da personalidade dele. Ele se preocupa muito em perder financeiramente. Como é que ele vai se sair de uma situação para que ele não perca financeiramente, que ele não perca os status que ele criou, aquela aparência que ele criou. Então, mesmo ele não abandonando a pessoa, a outra pessoa, mas ele sendo abandonado, a vítima do narcisista, ela vai perceber o nível de problema que ela vai ter que encarar mesmo rompendo com aquela pessoa. Porque ele não se reconhece como narcisista, mesmo ele sabendo que ele traiu, que ele mentiu, que ele sugou, que ele enganou a outra pessoa, ele não quer assumir a responsabilidade daquilo que ele causou, do que ele faz na vida da outra pessoa. Ele não assume a responsabilidade. Então, como é o comportamento? O que é que a vítima do narcisista, ele vai ter que passar
ao ter que encarar essa realidade. Quer dizer, eu descobri que a pessoa que eu convivo é narcisista, eu não suporto mais, eu já percebi que a pessoa não vai mudar, que eu tô sendo o tempo todo sugado emocionalmente, que eu tô sendo enganado, que a pessoa não tem sentimentos nenhum por mim, ela só me usa, ela me engana, ou ela me trai, ela abusa de mim de qualquer forma. Abuso sexual, financeiro, verbal, emocional. Quer dizer, quando você percebe e quer romper com o laço com o narcisista, né? A pessoa não quer mais se submeter àquela situação, você vai ter que encarar outros tipos de situação até você conseguir essa libertação, essa liberdade que você deu ao narcisista entrar na sua vida. Né? Porque ele cria muitas situações para que mesmo assim, se você não quis ser abusado, o narcisista ele quer provar para as pessoas que ele não foi o vilão, que ele foi a vítima, que foi você que não quis mais ser enganada, sugada, entendeu? Abusada. Ele vai tentar sair por cima dessa situação, mesmo ele sabendo que ele fez alguma coisa errada, mas ele não vai querer assumir. Então, por ele não querer assumir, ele vai causar outros problemas para você, que é o que eu vou explicar para você. Há mais de 2000 anos atrás, Deus já tinha ensinado isso no manual de vida, que ia chegar esse tempo que as pessoas não iam ter sentimentos. E mesmo ela percebendo que não tem sentimentos, ela não assume, ela nega. A pessoa que ela é narcisista, ela nega os próprios sentimentos, ela nega o comportamento, ela finge o tempo todo, mesmo ela descobrindo que ela é narcisista. Deus explica isso em 2 Timóteo 3, que ia chegar esse tempo, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e de mães e ingratos. Veja bem que no passo a passo você já percebe que uma pessoa que ela tem todos esses defeitos, ela carrega uma ingratidão. E profanos, sem afeto natural, eles não têm sentimentos dentro dele. Eles criam um sentimento. Irreconhecíveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, ele cria uma aparência de bondade. É isso que Deus explica. Traidores, orgulhosos, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, parecendo ser uma pessoa boa, né? Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Deus diz, eles não mudam, eles podem mudar, mas eles não querem mudar. Eles não conseguem mudar por si mesmo. Uma pessoa que ela é narcisista, ela pode mudar, mas se ela se aquebrantar para Deus, se ela reconhecer os seus erros, que é isso que o narcisista não quer. Ele não quer reconhecer, ele não quer mudar, ele quer enganar as pessoas, ele quer sugar as pessoas, ele quer ter vantagem com as pessoas. E por isso Deus não entra na vida dessa pessoa para tratar ela emocionalmente, porque ela não se reconhece assim, ela não quer ouvir que ela é assim, ela não quer saber, então ele vai mudando as estratégias para conseguir vencer ao perceber que ele está perdendo em alguma situação. Porque destes números que introduzem pelas casas, quer dizer, eles só se dão bem de aparências, porque na casa dele você vai perceber a distorção de valor que essas pessoas, quando são narcisistas, ela tem. Então, na rompitura, para você romper com o narcisista, eles vão tentar cansar a vítima. Quando ele percebe que não tem sentimentos pela outra pessoa, a maioria do narcisista, ele vai tentar abandonar mais aquela vítima. Ele quer, na verdade, ele não reconhece os próprios sentimentos. Então ele vai querer ser largado, ele vai querer ser abandonado. Então ele vai fazer o máximo, tudo para provocar a vítima que ele tem.
porque na verdade ele não tem coragem de abandonar a maioria. Ele não quer largar, ele quer ser largado. Ele quer sair como vítima, então ele vai cansar a outra pessoa. Como é que ele tenta cansar? Ele vai fazer tudo a propósito. Tudo que ele perceber que você não gosta é o que ele vai fazer. Ele vai chegar tarde, o máximo que ele puder. Ele nunca tem tempo para você. Ele vai tentar abandonar você o máximo, destratar de você o máximo, abandonar você o máximo, porque ele quer ser largado. Mas ele não tem coragem de largar a pessoa. Então ele vai cansar aquela pessoa. Ele sabe como agradar, mas ele não quer agradar. Ele quer que a pessoa se canse dele, abandone ele, para que assim ele saia como uma vítima e não como vilão. Para que você entenda a mente de uma pessoa que ela é narcisista, né? Ele descarta, na situação, ele descarta da vítima dele qualquer proposta que possa entrar num acordo. A pessoa, ela tenta convencer, ela tenta conversar, ela tenta mudar aquela outra pessoa para as coisas se alinhar, mas ele sai descartando de qualquer possibilidade que você queira se disponibilizar para aquela pessoa. Vamos se ajudar, vamos se alinhar, as coisas tá ruim, não tá boa, mas o narcisista, ele descarta qualquer coisa que você queira. Você começa a dizer o que é melhor para nós dois, o que é melhor para nossa relação. Isso pode ser entre mães e filhos, que são narcisistas, ou entre casal. Ele não quer acordo. Ele não quer saber, ele só quer saber do que ele quer. Ele não quer saber do que a outra pessoa quer. O que é bom pra gente? Não, ele descarta. Porque na cabeça dele, ele tá buscando se encontrar. Na cabeça do narcisista, ele tá tentando se encontrar sentimentalmente. Então, ele está perdido nas emoções, nos sentimentos. Então, ele causa mais prejuízo para o outro. Ele não quer saber. O que é que está prejudicando o nosso relacionamento? Até quando é com mãe e filhos. Ele não quer saber o que é que ele tem que mudar, porque ele não quer mudar. Entende? Então, ele vai tentar causar o máximo de prejuízo para você. Para que você tenha medo de perder, para que você tente mudar por ele, porque ele não quer saber nada ao seu respeito. O que é que está lhe afligindo, o que é que está lhe preocupando, o que é que está lhe atormentando, ele não quer saber. Nada que você venha a dizer, ele não quer saber. Ele descarta qualquer possibilidade que venha ajudar nesse relacionamento, entre casais ou entre pais e filhos. Quando são narcisistas, quando já é diagnosticado como narcisista. Ele forja um teatro, ao perceber, já quando foi abandonado, ele mostra um teatro para mostrar que ele é a vítima, que ele não é o vilão. Mesmo ele sabendo que ele está mentindo, ele vai, mesmo sabendo, eu estou prejudicando a outra pessoa, eu estou fazendo isso aqui é ruim, tá errado, ele não quer saber. Ele vai formar um teatro para mostrar que ele é a vítima, ele não é o vilão. Então, se for caso de justiça, um exemplo, e a mulher largou esse homem, ele vai, se ele tem condições, ele vai de mototáxi, mesmo ele tendo carro, ele vai vestir a roupa mais pobre que ele tiver, para mostrar ao juiz que ele é o coitado da situação, que foi ele que foi largado, que é a mulher que não quer, que a mulher agora quer sugar as coisas financeiras dele. Ele forma um teatro para ser a vítima, para que as pessoas não percebam que ele é o vilão da situação, porque ele não quer saber da verdade. Ele não quer ouvir a verdade, ele vai fazer de tudo para mostrar uma verdade que ele criou. O narcisista, ele faz isso. Quer dizer, a vítima do narcisista, a pessoa, ela passa por um trajeto muito difícil para conseguir essa ruptura, porque ele vai fazer de tudo para distorcer os valores, para mostrar para as outras pessoas que ele não é a vítima, que ele é o vilão. O tempo todo você vai perceber, para quem já rompeu com o narcisista, sabe que não é apenas dizer eu não quero mais, eu vou me afastar, eu vou largar, eu vou parar, eu vou mudar. Não é apenas só isso. Você vai ter que passar por um processo, por um trajeto para poder você se libertar dessa pessoa. Porque a pessoa que ela é narcisista, ela quer provar
pra você dizer assim, você não quis ser como eu quis, agora você vai ver que era melhor estar comigo do que me abandonar. Que era melhor você ceder, você fazer tudo o que eu queria, do que você me largar. Porque agora ele vai tentar fazer da vida da pessoa que não quis mais ser abusada, ele quer fazer a vida do outro um inferno. Ele quer fazer a vida do outro, ele quer provar que ele era bom. Quer dizer, agora que me perdeu, agora você vai ver que a vida... Ele quer mostrar assim, o narcisista. Agora que eu saí da sua vida, ele quer provar que a sua vida vai piorar sem ele, que era melhor estando com ele. Entende? Então ele forma esse teatro. Forma esse teatro para a família, para que ele seja a vítima da família. Forma esse teatro na justiça, se caso a pessoa for para a justiça. Ele vai com a roupa pior. Se ele tiver carro, ele vai de mototáxi. Ele vai fazer de tudo na vida para provar que ele é a vítima, que ele não foi o vilão da situação. É isso que ele faz. Para poder ele partir para a ameaça, antes dessa ameaça, ele já praticou tudo isso. Tudo isso que eu expliquei para você. Para poder ele partir para a ameaça. O narcisista, ele só vai para o lado da ameaça quando ele vê que está perdendo. Quando ele vê mesmo que você conseguiu firmar o seu emocional, quando você botou o pé na parede e disse, eu não quero mais, mesmo eu perdendo na situação, mesmo eu perdendo financeiramente, mesmo a família estando contra, mesmo eu assumindo todo o risco da minha vida mudar para pior, então, e ele perceber que você se firmou, não quer relacionamento com ele, nem quer mudar, nem aceita mais ser abusada sexualmente, moralmente, financeiramente, de alguma forma, aí é que ele vai partir para ameaça. Ele não parte para ameaça assim, do nada, de primeira. Ele só parte para ameaça quando ele já tentou abalar as suas estruturas. Quando ele tentou abalar o seu emocional, quando ele tentou provar para você que sem ele vai ser pior. Entende qual é a jogada dele? Quando ele primeiro abandonou, quando ele tentou, primeiro ele lhe cansou para que você largue ele, ou para que você mude, para que ele sinta que ele tem importância, que ele tem valor, que ele é amado. Ele já tentou de todas as práticas para tentar tirar dele alguma emoção, algum sentimento dentro do narcisista. Entende? Então, primeiro, ele tentou lhe cansar. Segundo, ele descartou qualquer possibilidade que você queira ajudar a tentar ligar essa relação, tentar mudar a relação. Ele já descartou. Terceiro, ele já mostrou um teatro para a família ou para a justiça. De alguma maneira, ele já fez esse teatro, que ele era a vítima e não o vilão da situação, para depois ele partir para a ameaça. Para que você agora tenha medo. Aí é que ele vai partir para ameaça. Quer dizer, ele vai ameaçar de lhe botar na justiça, de tomar os seus filhos, entende? Que você não tem valor nenhum, que você é quem vai sair perdendo. Não quis eu como eu era, não quis mudar por mim. Então agora eu vou tomar os filhos. Eu vou botar na justiça você, porque você que não é a boa, é assim que ele pensa. Você não é boa mãe, você não foi boa esposa, então eu vou tomar os filhos, eu vou tomar tudo seu, vou deixar você sem nada, você vai ver que a sua vida vai ser pior sem mim do que comigo. É isso que ele vai fazer. Mas antes dele ameaçar, ele já tentou de tudo, entende? Depois que ele ameaçar, ele vai mudar da água pro vinho com os filhos. Ele vai tentar se alienar com os seus filhos, né? Ele vai tentar se apoiar com alguém para ter valor, para mudar a situação. Quer dizer, se você morava com um narcisista, ele não era um bom pai, mas agora ele vai ser um bom pai. Agora ele vai ser aquele pai de buscar na escola. Nunca foi. Eu tô explicando para que você entenda como é o sentimento de uma pessoa narcisista. Ele nunca pegou na escola, ele nunca valorizou, ele nunca carregou o neném no braço, ele nunca quis ir para lugar nenhum como casal, era aquela pessoa fria, sem sentimentos, mas agora ele muda da água pro vinho com aquele filho. Porque ele quer mostrar pro filho que quem não presta é a mãe.
ou a mãe, né, quando é narcisista, ele quer mostrar pro filho que quem não presta é o pai. Então ele vai tentar se agarrar com aquele filho, ele vai valorizar aquele filho. E o filho vai achar que o pai mudou, ou que a mãe mudou, que é aquela outra pessoa que tá largando, que não presta. Porque o meu pai agora quer mudar, o meu pai agora tá me valorizando, tá me levando na escola, tá me pegando, tá sendo mais presente na minha vida, e a minha mãe não quer ceder para ficar com o meu pai. Ele faz essa jogada com a outra pessoa que não tem experiências, que não viu, que a pessoa já tentou de tudo para tentar mudar essa pessoa, que é narcisista. Então aquela criança ou aquele adolescente ou aquela outra pessoa que ele se alinha, que ele se agarra para mostrar que é bom, vai acreditar. Então caso já tenha separado, caso já seja um casal separado, um exemplo. Aí ele não dava valor, ele xingava, ele maltratava a criança, mas agora ele vai dar todo o valor. Entende como é a mente do narcisista? Agora ele vai dar presente, agora ele vai aceitar aquela criança na casa da mãe dele, na casa dele, mas ele vai estragar aquela criança. Ele vai deixar a criança acordar meio-dia, não tomar café, passar a noite no videogame assistindo televisão. Ele não pensa, ele não tá mudando, não é pelo outro. Ele tá mudando por ele tá arquitetando, ele tá pensando como é que ele vai vencer nesse jogo que ele criou de aparência para sair como bom da situação. E aquela criança vai dizer, meu pai é bom sim. Meu pai quer sim viver com a minha mãe, é a minha mãe que não presta, porque ele vai tentar mudar essa visão, essa situação. Então ele vai dar presente à criança, ele vai deixar a criança acordar a hora que quer, comer o que quer, fazer o que quer na casa dele, porque ele vai tentar ser o melhor pai do mundo para que aquela criança pense que todo o erro tá na mãe e não nele, que é narcisista, ou no pai. Quem for o narcisista, ele muda, simplesmente o sentimento dele muda da água pro vinho. Parece outra pessoa, você tá lidando com outra pessoa, porque você tá lidando com uma pessoa facciosa. Ele não dava valor ao filho, ele maltratava o filho, ele não dava nada ao filho, mas agora ele vai mudar. Entende? Porque ele quer se alienar, porque ele quer mostrar para as pessoas que ele é a vítima, não é o vilão da situação. Então aquela pessoa que não passou por todo o trajeto, que não viu a espécie de ser humano que ele é, ele vai tentar mostrar que ele não é esse ser humano que a pessoa não tá querendo porque não tá querendo. A pessoa não tá querendo porque ela é que não presta, ela é que é ruim. Eu tô mudando, eu mudei, eu agora quero ser um bom pai. Ele vai esquematizar uma aparência para tentar mudar, para jogar as pessoas contra a vítima, porque ele quer ser a vítima. É isso que o narcisista faz dentro dele, porque ele não tem sentimento. Tudo que o narcisista faz é com uma segunda intenção. Então ele não está fazendo uma coisa que é de verdade. E a pessoa que não é uma pessoa madura ainda, que não tem experiências, que não viu a capacidade dele se transfigurar, dele mudar de personagem de uma pessoa para outra, de repente aquela pessoa acredita. Então a vítima, ela passa a ser a vilã da história. Porque aquela pessoa não presenciou tudo, né? Então aquela vítima passa a ser a vilã. Porque o filho vai dizer, não, meu pai é bom, o meu pai quer estar comigo, o meu pai deixa fazer tudo o que eu quero. É a minha mãe que está implicando, é a minha mãe que não deixa. Ele consegue mudar o sentimento das outras pessoas, porque ele joga com o sentimento dos outros, porque ele não tem sentimentos. Entende? Ele não consegue ter o sentimento. Então eles usam de vitimismo, como eu expliquei para você. Mesmo o narcisista sabendo que ele quem trai, ele quem mente, ele quem suga o outro financeiramente, ele quem tá enganando todo mundo, mas ele não quer saber. Ele não quer saber do que ele tá fazendo. Ele finge um personagem para tentar conquistar outras pessoas, para fazer da vítima o vilão. Não é que ele não saiba.
Não é que ele não saiba. Ele sabe que ele traiu, que ele mentiu, que ele usurpou, que ele enganou, mas ele quer dizer agora que ele não é a vítima. Ele é o vilão da situação porque aquela pessoa não quis mais. Entende qual é a jogada do narcisista? Eu quis e ela não quis mais. Então, o que é que tem valor para o narcisista? Por que é que ele faz isso? Por que é que ele pensa assim? Porque ele pensa que ter é poder. Então, se ele sai ganhando numa separação, numa ruptura, ele sai ganhando financeiramente, ele tem mais poder. Por isso, agora ele vai se transfigurar em ser o coitado da situação. Então, agora ele quer mostrar para a justiça que a mulher, ele vai tentar jogar na mente da mulher ou do marido, que não seja o narcisista. E o narcisista, ele vai mostrar que é a outra pessoa que quer roubar ele, que quer sugar ele, que quer tirar os direitos dele como pai, como ser humano. Então ele tenta influenciar, e se a pessoa não tiver equilíbrio emocional, ela abre mão de tudo. Se ela não tiver certeza de quem ela é, tudo que ele está fazendo é para que a vítima dele não queira nada. Saia de mãos abanando no caso dessa ruptura, no caso dessa separação com o narcisista. Ele quer mexer com o psicológico daquela pessoa para que ela não lute pelos direitos dela. Então ele vai dizer, você é usurável, você quer o que é meu, mesmo a pessoa tendo gastado. Mesmo a pessoa tendo investido, ele não quer saber o que a outra pessoa investiu naquela casa, ele não quer saber o que a pessoa abriu mão, os direitos, ele não quer saber do direito que o outro tem. Ele quer o direito só para ele. Ele quer mostrar que ele é a vítima e não o vilão da situação. Você pegou a visão? Por isso é que ele faz todo esse cenário, toda essa arquitetura, toda essa aparência, ele faz, porque ele, na cabeça dele, o ter é poder. Então, se eu posso mais, se eu saio no lucro financeiro, porque se eu tenho, eu posso. Então, ele já não tá mais nem aí pelo sentimento, nem da mulher, nem do filho. Entende qual é a jogada? Ele quer sair por cima, ele quer sair no lucro, ele quer sair na vantagem. Então, caso, um exemplo, se vai vender uma casa e a mulher arruma um comprador, a mulher diz, eu arrumei um comprador para casa, para dividir o dinheiro, para dividir os bens. Ele não aceita a ajuda daquela pessoa, ele não aceita o comprador que aquela pessoa arrumou. Porque ele vai dizer, você arrumou um comprador, um que é seu amante, eu não vendo. Eu só vendo isso aqui para uma pessoa que eu arrumar. Porque você quer que eu venda para o seu amante? Nem meu, nem seu, eu não vou vender a quem você quer. Ele fica tentando ganhar tempo para sair na vantagem financeira. Ele fica tentando cansar a pessoa, ele fica tentando desgastar o outro mais ainda emocionalmente para aquela pessoa cansar e abrir mão dos direitos dela. Porque ele quer ganhar tempo para convencer a todo mundo e até a vítima dele, que é ela, que é usurável, que é interesseira, que quer ter direito no que é dele, porque ela não tem esse direito, porque ele já tinha, porque ela não gastou nada ali. É isso que ele tenta. Ele tenta desmascarar a vítima, ele joga todo o defeito dele para desmascarar a vítima como se a vítima fosse a vilã da história. É isso que ele tenta fazer. Foi ele que traiu, foi ele que enganou, foi ele que usurpou, foi ele que sugou emocionalmente, financeiramente, mas agora ele está tentando provar até para a vítima que não se conhecer, ela vai ficar abalada. Porque ela vai dizer que ele está tentando se proteger para alcançar, para vencer, para ter mais, para ganhar mais no divórcio, para ganhar mais nas aparências, para que as pessoas percebam que a vilã é a mulher que está querendo os direitos dela. Entende a jogada do narcisista? Ele quer vencer em toda situação. Em tudo ele está jogando. Então, mesmo que você arrume um comprador para casa, ele não vai aceitar o seu comprador, porque ele vai dizer, você está arrumando um amante seu. Você está combinando, desde que ele quem está combinando para dar o golpe financeiro na pessoa, ele não quer dar os direitos da pessoa, ele está enganando o filho para não pagar a pensão.
Então ele tá mostrando para aquele filho que ama o filho, que quer os direitos daquele filho. Eu quero você, filho, venha morar comigo, eu sou o seu pai, a sua mãe é quem não quer nada comigo, então se você quiser eu crio você. Ele tá tentando o tempo todo manipular todas as pessoas ao benefício dele. A vantagem é dele, a manipulação é dele o tempo todo. Ele quer ter ganhos financeiros com a tragédia que ele mesmo criou. Que ele traiu, que ele mentiu, que ele usurpou, que ele sugou. Então você não quis ser mais sugada, traída, enganada. Agora ele vai tentar ter ganho financeiro, porque para ele o ter é poder. Entende? Então ele não quer saber se ele tá mentindo, se ele tá enganando o filho, se ele tá enganando a família, se ele tá tirando os direitos da esposa. Para ele a esposa não tem direito. Para ele tudo é dele, o filho é dele, os bens é dele. Casos que eu já vi do homem ter até gastado na casa. A mulher diz, gastou porque quis, daqui você não tira nada. Não me quer, vai sair de mão abanando. Ela não quer saber dos direitos, do que a pessoa gastou ali, do que o outro tem direito. Para ele, só ele tem direito. E Deus explicou que esse tempo ia chegar. Que as pessoas não iam ter sentimento nenhum. Não é apenas amor. A pessoa não tem amor, não. Ela não tem sentimento. Ela não se preocupa. Ela não quer saber que ela tá errada, que ela tá mentindo, que ela tá querendo tirar os direitos do outro. Não. Para ele, só ele tem direito, só ele tem razão, só ele pode. Então, quer dizer, para que você rompa com o narcisista, você vai passar por todo esse trajeto. Toda essa perturbação, ele não quer ver você bem, ele não facilita a sua vida em nada. Mas antes, ele tenta destruir a sua vida para dizer, tá vendo aí que quando você estava comigo era melhor? Que mesmo eu lhe enganando, lhe traindo, lhe sugando, financeiramente ou emocionalmente, fazendo o que eu queria com você, você vivia melhor do que sem mim? Ruim comigo, pior sem mim. É isso que ele quer provar. Na cabeça da vítima do narcisista, se ela não tiver nenhuma visão de futuro, ela termina querendo voltar para o narcisista, porque ela vê a vida dela de ponta cabeça piorar. Porque é isso que ele faz ao perceber a ruptura, ao perceber que ele está sendo largado. Coisa que às vezes ele queria ser largado. Ele queria, ele abandonou, ele xingou, ele botou de casa para fora, mas agora ele quer mostrar que ele é a vítima, ele não é o vilão. É isso que o narcisista faz. Por que que ele ama a vitimização? Porque ele quer ter lucro com isso. Ele quer mostrar para as pessoas que ele não foi o errado. Que mesmo ele dizendo assim, eu sei que eu traí, ou que eu errei, ou que eu enganei, mas agora eu quero mudar. Ele está mostrando para as pessoas que ele quer mudar, porque ele não tem coragem de encarar que o que ele quer é poder. Ele quer ganhar financeiramente com essa situação para ter razão. Para ter razão, para dizer, tá vendo aí? Eu ganhei, eu lucrei com isso. O que foi que você lucrou com isso? E não me querer. E não me suportar. E não esperar eu querer mudar. Porque um dia eu ia mudar. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou o pior homem do mundo. Eu não sou a pior mulher do mundo. É isso que ele quer provar. O narcisista, por ele ter sentimentos apenas por ele, ser amante de si mesmo, que ele diz que se ama, mas ele diz que se ama podendo fazer tudo isso. Não se importando com ninguém, não querendo saber dos direitos de ninguém, da verdade de ninguém, da capacidade que ele tem de mentir, de causar um teatro, de fingir na justiça, de fingir para a família, de fingir para o filho, de dizer para aquele filho, filho, é a sua mãe que não presta. Eu tentei mudar e às vezes a mulher perdoou 1, 2, 3, 4, 5 traição. Perdoou o filho fora, como foi o meu caso. Mesmo assim, ele não cede. Para ele, ele não tem responsabilidade nenhuma com o que está acontecendo na vida dele. Ele quer dizer, ele saindo como a vítima, ele quer jogar a responsabilidade toda da culpa do que estiver acontecendo na vida da mulher. E ele quer mostrar para o filho, que for filho de narcisista, que se o filho sofrer, a culpa é da mãe.
A culpa vai ser da mãe. A culpa vai ser do outro, porque ele não tem responsabilidade com isso. Porque ele mostrou para o filho e o filho viu a mudança dele, a boa pessoa que ele é, que agora ele mostrou que podia melhorar, que podia mudar, e o filho acreditou. Então, na maioria das vezes, o filho quer morar com o outro, com o pai, né? Porque o meu pai não é ruim, ele pode ser ruim, como eu já vi outros casos por aí, ele pode ter sido um péssimo marido, mas o meu pai é um pai bom, porque ele fingiu, porque ele demonstrou, porque ele queria apoio emocional, porque ele queria fazer da vítima o vilão. A vilã é ela, então ele precisava de pessoas para ele conseguir transformar a mentira em verdade, para ele conseguir mostrar que tinha sentimentos por alguém, onde na verdade ele não tinha sentimentos por ninguém. É por isso que os filhos na casa desse pai que é narcisista, os filhos vão poder tudo. Ele não pensa no filho. Por isso o filho pode ficar acordado de madrugada, o filho pode faltar na escola, o filho pode comer o que quer, o filho pode fazer o que quer. Ele diz que tem amor, soltando o filho para o filho fazer tudo o que o filho quiser. E o filho vai acreditar. Porque o filho não presenciou todas as etapas do fingimento, da mentira e da aparência que o narcisista cria para dizer que tem sentimentos. Entende o grau, a gravidade que é você conviver com o narcisista? Ele vira um camaleão. O narcisista, ele se transfigura do bem para o mal, ele cria o bem que ele quer. Ele faz do bem o mal e do mal o bem para ter ganhos, para ter vantagem, para ter aparência. Então ele quer dizer assim, eu perdi, mas eu ganhei financeiramente. Então se eu ganhei financeiramente, eu posso. Para ele, o poder é ganhar. Eu ganhei, eu posso, eu tenho. Então ele vai mostrar assim, eu perdi, mas na verdade quem perdeu? No Noves Fora é isso que ele quer mostrar para a vítima. Na verdade, quem perdeu? Perdeu você que me largou. Foi você que perdeu em não ficar sendo abusada, sendo traída, sendo enganada emocionalmente, financeiramente, sexualmente. De alguma maneira que o narcisista, o que ele sabe muito bem é enganar. Entende? Então não é que ele não saiba o que ele está fazendo, é que ele não quer saber aquilo que ele está fazendo. Porque para ele, aquilo é um jogo. Então, se você não quis jogar o jogo dele, ele vai jogar esse tipo de jogo. E aí você vai demorar mais ou menos alguns anos para que você consiga realmente ter essa ruptura com o narcisista. Porque ele joga toda a família contra você, os filhos contra você, ele joga todo mundo contra você porque ele não se vê. E ele não aceita que ninguém diga que ele está errado, porque ele quer dizer que quer mudar. Ele quer mostrar que ele é a vítima e não o vilão da situação, porque ele não se vê assim. Porque ele não quer ter visão da verdade da vida dele, do que foi que ele fez com a vida dele. Então ele quer jogar essa verdade dele no outro. Ele precisa jogar essa verdade, essa mentira que ele criou no outro. Então, para ele conseguir jogar essa mentira no outro, ele precisa de ser alinhado, de aliados, né? Ele precisa de se juntar com alguém, de arrumar uma estratégia para mostrar para as pessoas que ele não foi o único errado da história. Errar era humano. Errar é humano. Ela não quis me perdoar. Eu até quis ser perdoado. Eu queria o perdão dela. Eu queria estar com a minha família. Eu queria estar junto. Ela que não aceitou. Então, quem não presta é ela que não perdoou. E às vezes a mulher perdoou. Várias vezes. Então, ela não quis mais cair nesse teatro. Mas as outras pessoas, a maioria das pessoas cai nesse teatro. Até os filhos do narcisista. Ele cai nesse teatro. Ele acredita nessa aparência, nesse teatro, nesse fingimento que ele criou. Que ele apresentou o prato para a família, para a justiça, para os filhos. Que ele não é o vilão da história, ele é a vítima. Ele é a vítima.
Então, essa outra pessoa que é vítima do narcisista, se ela não tiver saúde emocional, controle emocional, consciência daquilo que ela quer, certeza daquilo que ela fica na dúvida até de quem é ela. Se ela realmente é interesseira, se ela realmente tá querendo aquilo que não é dela, então ela fica na dúvida e ela abre mão. Ela abre mão dos direitos dela, porque ele mostra para as pessoas que é a mulher dele, que quer sugar, que quer tirar dele, quer tirar os direitos dele, quer o que é dele. Ela quer o que é meu. Ela quer o que é meu. Entende por que é que ele engana a vítima dessa forma? Que é que ele cansa, o narcisista, ele cansa a vítima dele. Por isso, na maioria das vezes, a vítima termina querendo voltar para o relacionamento, porque não aguenta essa pressão psicológica das pessoas acreditar que ele é capaz de mudar, que ele é capaz que é melhor estar com ele do que sem ele. Então precisa ela ter muitas experiências para que ela realmente se firme e diga, não, eu sei que isso é um fingimento. Eu sei que isso é uma aparência. Nem ser capaz de ser um bom pai, ele não é. Ele não é capaz de ser um bom pai. Ele está fingindo. Ele está mostrando que é um bom pai só para ter vantagem, para desfazer de mim. Para dizer que eu que não presto, ele presta. Para o narcisista, ele presta, ele pode tudo, ele sabe tudo. Então, o que é que ele vai tentar fazer? Ter vantagem. O narcisista, ele quer ter vantagem com a maldade que ele fez, com os erros dele, com as práticas dele. Ele vai praticar mais mal. Ele vai fazer mais maldades. Então, ele vai enganando as outras pessoas. Porque a vítima, que já foi vítima mais de 2 ou 3 vezes, de perdoar, de tentar, de esperar a mudança dele, vai ver que aquilo ali não é uma verdade. Né? Não era uma verdade. Quando eu tive certeza disso, quer dizer, esse narcisista que eu tô explicando pra você, ele já tinha uma outra filha dentro da casa da mãe dele. Mas ele não comprava um shampoo, ele não comprava um caderno, ele não dava nada à filha, ele não dava atenção, ele não dava nada àquela menina. Eu que já reclamava pra ele dar. Como é que você tem uma filha e você não ajuda em nada? Ah, porque agora a mãe tomou como se fosse filha. A mãe dele tomou a menina para ela, assim, como já que ele me deu para eu criar, então ela assumiu a responsabilidade financeira. Mas ela não tinha essas condições. E a menina ficava na falta. E eu, quando via, reclamava, falava, você compra um caderno para a menina, compra um shampoo para a menina. Isso não existe. E ele não ligava. Quer dizer, como agora ele podia ser um bom pai? Como é que agora ele podia ser um bom pai? Ele estava mostrando que era um bom pai para o meu filho. Por quê? Porque ele estava jogando com o sentimento do meu filho. Entende o que é que o narcisista faz? Ele não tem capacidade de ser um bom pai, mas ele vai demonstrar que é um bom pai. Porque agora ele está jogando com o sentimento daquela pessoa para destruir outra pessoa. O narcisista, ele não faz nada de verdade. Ele faz tudo com uma segunda intenção. Pode ter certeza disso, porque é Deus que ensina isso. Ele não tem sentimentos. Narcisista, ele não ama os filhos, ele não ama a mulher, ele não ama... É ele. Ele só ama ele, então ele vira um camaleão, ele se transfigura, ele muda o sentimento e muda o comportamento, porque ele tem um segundo plano. Ele quer alcançar, almejar, mudar, ter ganhos financeiros com a tragédia, com a traição, com a separação. Então ele precisa se alinhar com alguém. Então ele não quer saber se ele está mentindo. Ele quer dizer que ele precisa da mentira. Ele precisa se transfigurar, ele precisa fingir aquele sentimento para aquela pessoa para conseguir atingir outra pessoa. Então quem não conhece sobre o narcisismo é contra o próprio filho. A mãe vai ser contra aquela filha, vai dizer, minha filha, você tem que perdoar esse homem mudou. Ele mudou. As pessoas acreditam na mudança porque não viu todo o cenário. Todo o camaleão que ele se transfigurou, todas as vezes que a mulher perdoou, o que ele é capaz de fazer, o que ele diz dentro de casa para aquela mulher. Só aquela vítima sabe do que ele é capaz.
Entende? Por que é que ele acha que tem o direito de mentir? Porque o direito só quem tem é ele. Ele não quer saber que ele está mentindo. Então, se ele tem carro, se ele tem casa, se ele tem bens, ele vai para a justiça, ele vai de mototáxi. Ele vai com a roupa mais ralé que ele tiver. Lá, ele já vai ter outra estratégia para mostrar para a justiça que ele não tem aquelas condições. Então, ele muda e fica irado se a pessoa conseguir provar que ele não é essa aparência aí. Você precisa entender do que é o narcisismo. Do que é uma pessoa que ela se transfigura como um camaleão, que ela muda por uma temporada, ele muda por uma temporada para ter ganhos financeiros, para conseguir um objetivo, para conseguir que você saia da vida dele e saia como errada da situação. Ele quer que você saia como errada, mesmo sendo ele o errado. Ele não quer saber o que você gastou, o que você abriu mão, o que você fez, ele não quer ouvir. Ele não quer saber da verdade de ninguém. A verdade só ele tem. Na cabeça do narcisista, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo em cima das pessoas, em cima do comportamento dele, em cima do sentimento dele. Ele não quer saber se ele está mentindo ou não. Entende? Então tem pessoas que dizem, tem ele ainda como coitado. Tem pessoas que têm o narcisista como uma pessoa que ele não sabe o que está fazendo, ele é a vítima, ele é o coitado. Não, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Quem não sabe o que ele está fazendo são as vítimas dele, são as pessoas que ele tenta se transfigurar e mudar na presença de cada um, porque ele usa um para atingir o outro. O sentimento dele é com objetivo. O sentimento do narcisista nunca é pelo outro, e sim por ele. Então ele cria aquele sentimento, aquela aparência para mostrar de ameaça que vai tomar o filho, e ameaça que você que vai sofrer, ameaça até de matar. Diz, se você me botar na justiça, eu vou lhe matar. Se ele perceber que vai perder, ele já parte para ameaça para a pessoa recuar. Porque ele já tentou todas essas estratégias. Ele já tentou destruir a pessoa de todas as formas para que a pessoa não queira o direito que ela tem, que ela não reaja, que ela não fale quem ele é. Ele não quer ouvir quem ele é. Ele não quer que você diga quem ele é. Entende? Porque ele quer usar as outras pessoas. Ele quer mostrar para as outras pessoas que ele não é aquilo que você disse que ele era. Então ele precisa do seu silêncio. O narcisista, ele precisa lhe calar. Ele precisa que você não diga quem ele é, que você não fale para ninguém quem ele é, porque ele precisa lhe enganar. Entende? Ele precisa enganar alguém, ele precisa enganar o filho, ele precisa mostrar esse teatro que ele cria. Não é que ele não saiba que ele está mentindo, ele sabe que ele está mentindo, mas ele mente com um objetivo, que é ganhar, que é vencer, que é poder. Para ele ter é poder. Então, se eu tenho, eu posso. Então, ele só pensa nele. O sentimento tá nele. Ele não quer saber o que ele está fazendo com a criança, com a esposa, com o ser humano. Ele não quer saber o que ele está causando dentro do sentimento daquele ser humano. Ele não quer saber. Ele não crê nisso. Ele não acredita em sentimento por ninguém. Para ele é o material. Para ele, o que tem vantagem é ter. E se é preciso para eu ter, eu enganar, eu viro um camaleão. Eu viro um camaleão. Então é por isso que ele prefere ser largado. O narcisista, ele prefere que as pessoas abandonem ele. Então ele vai fazer por onde que a pessoa abandone. Então ele não chega, ele não vem almoçar, ele abandona, ele xinga, ele grita, ele maltrata. Ele faz o que for possível porque ele quer ser largado. Ele quer ser abandonado, ele quer sair como uma vítima da história. Então ele quer dizer, como eu expliquei para você, ele quer dizer que seria melhor que você aceitasse. Né? Eu como eu sou. Ou seria melhor que você se sacrificasse para eu fazer, para você fazer eu lhe amar e não me abandonar. Se você abandonou, agora você vai ter que passar por todo esse processo, porque ele quer mostrar que era melhor você estando com ele. Porque ele não quer saber dos seus direitos, dos seus sentimentos e do que ele é capaz
para lhe destruir, para lhe diminuir, para um dia ele olhar para você e dizer: você viu que eu não sou ruim? Que sem mim você perdeu mais? Que sem mim a sua vida foi pior, ficou pior? Que eu facilitava a sua vida? Eu traí porque é coisa de homem. Eu menti porque é coisa de homem. Mas eu ainda tinha, né, a família. Você não quis saber da família. Ele joga todo isso, ele joga na vítima. Para que a vítima ache que ela não foi capaz de se sacrificar pela família. Que ela não foi capaz de esperar a mudança dele. Que ela não foi capaz de perdoar. Que ela não foi capaz de perdoar. Desde quando ele não crê no perdão, ele não quer perdão nenhum. Ele não quer perdão nenhum, porque uma pessoa que crê no perdão, ela não vai crer na mentira, ela crê no amor. Então ela não vai jogar com as pessoas. Ela quer saber dos direitos das pessoas, ela vai dar o direito das pessoas. O narcisista, ele não faz isso. Ele não quer saber o que você gastou, o que você fez ou o que você abriu mão. É tudo sobre ele. Então, se você fez, ele é o merecedor, mas ele não quer lhe dar nada. Direito nenhum. Direito nenhum. Ele não quer ouvir, ele não quer saber. Se alguém for dizer, fulano, é errado isso, ela tem direito. Não. Para eles, isso não existe. Direito ao próximo não existe. Ela não tem direito. O direito quem tem sou eu, quem trabalhou foi eu, quem gastou foi eu. Às vezes você vai mostrar, eu também gastei, eu também botei alguma coisa ali. Não. E o tempo que você morou? E o tempo que você usufruiu dali? Não conta? Você quer tirar o que é meu? Ele joga todo o sentimento, o narcisista, ele joga na outra pessoa. Então ele vai dizer que a pessoa quer o que é dele, que a pessoa é interesseira, é vigarista, não vale nada, que é os direitos dele. E para que ele consiga isso, ele precisa se alienar com alguém, manipular alguém, fingir para alguém. Entende? Então quem não entende sobre o narcisismo, acredita. Acredita que aquela pessoa, ela não é a vítima, ela é a vilã, ela é a interesseira, ela é a golpista, ela que é insensível, ela que não é capaz de perdoar, porque ele consegue fazer isso para as outras pessoas que não participou de todo o cenário, de todo o teatro, de toda a chantagem, de todo o descarte que ele fez. Que você tentou, vamos conversar, vamos mudar, vamos tentar, vamos se ajudar, vamos criar nosso filho, não. Ele vai tentar mostrar que ele queria tudo depois da ruptura. Enquanto tá junto, não existe isso. Ele não quer, porque ele tá confuso sentimentalmente, ele quer mesmo ser largado. Ele quer mesmo ser abandonado, porque ele quer ser a vítima. Entende? Você vai tentar, ele não quer saber. Aí até depois da separação, se você arrumar alguém para ajudar, ou ele não quer um advogado que venha de você, o narcisista ele não quer. Ele não quer um comprador da casa que venha de você. Eu arrumei um comprador para casa. Não, o comprador eu que tenho que arrumar. Ele não quer saber nada, porque ele está esquematizando como é que ele vai sair como vítima dessa situação, porque ele viu que ele foi o vilão. Então, como é que ele vai sair como vítima? Ele quer cansar a vítima. Ele quer desfazer da vítima. Ele quer humilhar, ele quer maltratar a vítima, para que a vítima abra mão de todos os direitos e até ache que ela é essa pessoa que ele diz que ela é. Que ela é interesseira, que ela é vigarista, que ela não vale nada, que ela quer é sugar ele. Ela quer sugar ele, ela quer os direitos dele, ela que não vale nada. Tudo que ele sente, ele joga naquela pessoa. Que ajudou, que se sacrificou, que fez alguma coisa por ele, pela família, pelo casal. Para ele, você nunca fez nada. Ele vai tentar provar que ele é o bom da história. Então demora muito tempo para que você consiga desmascarar esse narcisista, porque é o tempo que desmascara. Com o tempo as pessoas vão ver que uma pessoa que ela é de aparência, de fingimento, ela não vai fingir a vida toda. Então a máscara vai caindo e o que mais o narcisista se preocupa é de ser desmascarado. É que as pessoas descubram quem ele é. Ele tem medo de escândalo, ele tem medo que você consiga provar quem ele é.
Então ele vai tentar ao máximo vencer pelas aparências. Mas aí por isso que demora mais de décadas para que você consiga provar que ele não era nada daquilo. E que outra pessoa que entrar nessa relação com ele também vai quebrar a cara. Também vai ser enganada. Porque ele não tem sentimento. E uma pessoa que não tem sentimento, tudo que ela faz é um fingimento. Então Deus explicou em 2 Timóteo 3 que esse tempo ia chegar. Das pessoas que eram soberbas, amantes de si mesmo. Que elas amam a mentira, que elas amam a aparência, o fingimento, que elas querem ter como se fosse ser, que ela quer ter o controle. Então, por isso eles podem tudo. Eles podem mentir, fingir, usar as pessoas, se transfigurar como um camaleão. De repente ele é um bom pai, de repente ele é um bom marido para outra que ele entra na vida, porque ele quer mostrar para as pessoas que quem não prestava era a esposa dele. Então ele entra como se fosse bom. Ele entra mostrando que ele é o bom. Mas aquela pessoa, com o tempo, vai perceber que ele não era bom. Que tudo era só uma fachada, uma aparência que não era de verdade, porque ele não tinha sentimentos. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você já teve rompiduras com pessoas narcisistas. Né? Que ela não quer saber dos direitos do outro. Ele não quer saber dos direitos do outro. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.